E agora nós vamos falar de uma notícia voltada à sustentabilidade. O sistema Faperon-Senar promoveu um evento sobre gestão sustentável do solo da Amazônia, em parceria com a CEPLAC, Embrapa e IFRO. Veja. O Cairo é produtor de soja e milho em Rio Verde. Ele planta em uma área de 720 hectares, mas essa produtividade deve diminuir para o próximo plantio. Isso porque a fazenda dele sofreu bastante com uma grande queimada. Cerca de 500 hectares foram atingidos pelo fogo. Foi um incêndio, pelo que eu tive informação, pela uma descarga elétrica, né? E iniciou esse incêndio na palhada e veio queimando as propriedades. Porque na propriedade nós não temos o hábito de botar fogo e nem de queimar nada. Já trabalhamos numa área já de agricultura, né, que a palhada nos custa muito dinheiro e gera produtividade. Por conta do incêndio, o Cairo já estima um prejuízo grande, que pode ser ainda maior se as chuvas atrasarem ou não forem suficientes. Perdemos a microbiologia do solo, foi embora, teve perda também de alguns nutrientes e com certeza nós vamos ter perda de produtividade. Essa produtividade ela pode ser um número maior ou menor de acordo com o próximo ano agora. Se nós tivermos um problema climático com falta de chuva, ela vai acentuar mais e são números mais elevados. Rio Verde é a cidade que mais registrou incêndios rurais no ano de 2024. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em um único final de semana, a cidade registrou 117 focos de incêndios na zona rural. O prejuízo é incalculável, não só para o produtor, né? É um prejuízo para toda a sociedade, o meio ambiente. Lá na lavoura, no mínimo, 10 sacos de soja a menos durante aí 5 ou 6 anos, numa palhada que houve incêndio que queimou. Com a chegada de outubro e previsão de chuvas a partir do dia 10, os produtores começam a se organizar para um novo ciclo de plantio. Mas há muita preocupação quanto à fertilidade dos solos que foram atingidos por queimadas. O Edilon é agrônomo especialista em fertilização do solo e explica que a produtividade nas áreas atingidas pelos incêndios deve diminuir consideravelmente. Aquela temperatura do fogo, ela é rápida, ela perde algum micro-organismo ali, mas é pouco. Quando se pega o sol, com esse calor que está, e você medir uma área que foi queimada e que varreu praticamente ali com o vento logo na sequência, chega a dar 70 graus. Então se dá 70 graus, você imagina essa parte microbiota do solo, parte dela vai se perdendo. Essas quedas nas produções devem impactar a economia do país. O agronegócio é responsável por 27% do PIB do Brasil. Em Rio Verde, o impacto do agro na economia é ainda maior. A cidade é a 8ª maior produtora de grãos do país. Tem áreas de produtores, que a gente está estudando isso junto, que o ano seguinte ela teve perca aí praticamente de 15 a 20 sacas por hectare, na questão da soja. Mas quando a gente vai olhar o histórico, é um histórico que já tem questão de veranicos, falta de chuva. Mas eu tenho outros dados também de produtores que colheram mais 20 sacas ou 25 sacas no ano seguinte. Aí nós fomos olhar, é uma área que tem uma boa matéria orgânica que já está no sistema do solo e foi um ano com um bom volume de chuva. Então isso é muito relativo, tem que ser caso a caso ser estudado. Existe também uma grande preocupação dos produtores rurais em relação a possíveis punições ambientais. Começando desde uma simples advertência, passando por multa, pode ter a área embargada e pode chegar até a prisão. O advogado especialista em direito no campo explica quais são as medidas que o produtor precisa tomar para evitar as punições. Existe realmente os casos fortuitos, os casos de forças maiores, que é uma queimada que surge fora da responsabilidade, fora da culpa do produtor. O que a gente sugere é uma prevenção, ou seja, faça um relatório de todo o maquinário que você tem para combater o incêndio, coopere com as autoridades, procure garantir o acesso à propriedade rural para combater o incêndio. Tudo isso será considerado num eventual processo administrativo. Preocupados com a situação, vários produtores rurais da cidade se reuniram para debater alternativas para a recuperação dos solos danificados pelas queimadas. O que a gente quer fazer para o próximo ano é pegar esses dados que a gente teve, áreas que queimou, que não queimou, área que passou nivelador, a gente tem análise do solo de antes, do depois, e quer fazer isso para o próximo ano, para ver o que isso perdeu, o que agregou no decorrer dos períodos. E isso vai somar força, eu creio que no próximo ano mais gente vai estar junto dessa base forte aí, que é encontrar quais são as alternativas que nós podemos fazer para minimizar a questão das queimadas.